Lucas capítulo 22, a partir do 31, nós vamos ler e depois nós vamos orar. Eu queria convidar você a ficar de pé para que nós possamos seguir ali. Depois nós vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: você que tem a sua Bíblia ou quer acompanhar no telão, fique à vontade. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus agora diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 33. Ele, porém, respondeu: Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, nós nos prostramos diante da autoridade da Tua palavra. Nós sabemos que nós precisamos da Tua palavra para que possamos seguir. Sem ela nós não vamos conseguir. Nós precisamos de entender o que passa nos nossos corações. Às vezes temos uma ideia que podemos fazer determinadas coisas, mas o Senhor conhece de fato a realidade. O Senhor sabe, os teus olhos vão além. E eu te peço que o Senhor possa trazer a verdade a cada coração nessa noite, que possamos de fato entender, Senhor, aquilo que está acontecendo conosco. Eu peço que a bênção do Senhor repouse, a paz do Senhor repouse sobre esse ambiente, sobre os corações, sobre as mentes, e que o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Se você olhar o primeiro versículo dessa passagem, quando Jesus fala: Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Se tirasse Simão, que era Pedro, e colocasse o nosso nome, né? Como não seria aí? Aí eu queria que na sua mente você cogitasse isso. Mas é o que de fato muitas vezes acontece. E aí ele fala sobre o peneirar do trigo. Satanás te reclamou para que pudesse te peneirar como o trigo. Interessante isso que Jesus fala, né? E aí você vai entender que na sociedade daqueles dias, uma sociedade agrícola, né, usava-se essa linguagem e era entendida facilmente. Talvez hoje nós tenhamos a dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar Israel e ali eu fui num lugar justamente que fazia isso aqui. Malhava o trigo. O que é isso? O trigo era dentro daquela comunidade, daquela sociedade, era usado em praticamente todos os lugares. E aí eles arrancavam os trigos, colocavam em feixes. Geralmente eles usavam as famílias ali, as crianças, e todo mundo se envolvia. E depois eles recolhiam esse trigo em determinado local e iam trabalhar, iam malhar esse trigo. O que é isso? É tirar, é separar a parte da palha com a parte que é verdadeiramente o trigo. Aí usavam as famílias que tinham algum poder aquisitivo, os animais, com uma tábua, e aí as crianças iam por cima para que pudesse fazer essa separação. Depois, eles usavam peneiras, né? Não é aquele tipo que nós conhecemos no Brasil, mas fechado, e ali soprava-se o vento, e eles jogavam o trigo para cima, para que pudesse separar o trigo da palha. E assim o vento levava a palha e ficava somente o que era o trigo. Talvez vocês que trabalharam com isso possam saber melhor. Mas, o que Jesus está falando aqui com Pedro? Que Satanás reclamou ele para que ele pudesse fazer justamente isso. E essa é a comparação. O que é isso? Todos nós passamos por testes na nossa vida. Todos nós passamos por situações difíceis que somos talvez amassados. Passamos o vento da vida, às vezes sopra sobre nós.
e aí somos julgados para lá e para cá, e situações acontecem, e a nossa vida às vezes perde um pouco o senso de direção. E eu sei que talvez pessoas que nos assistem pela internet, ou talvez pessoas que estão aqui nessa noite, talvez estão nessa condição. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco junto nessa noite sobre a restauração de Deus em nós. O Senhor, Ele restaura nações, o Senhor restaura indivíduos, pessoas, como também o Senhor restaura situações pontuais na nossa vida que talvez a gente já não desistiu já, a gente já não quer nem lidar com elas mais. Nós servimos o Deus que ama restaurar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tanto que Ele vem e envia o Seu Filho ao mundo para que houvesse restauração. Nós servimos um Deus de restauração. E aí, quando nós nos deparamos com a história de Pedro, né? O Senhor vem e fala com ele: eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Então a pergunta e o grande questionamento é que nós vamos passar por difíceis momentos na nossa história, mas a nossa fé ela não pode desfalecer, a gente não pode parar de crer, a gente não deve retroceder na nossa caminhada de fé. Foi isso a oração do Senhor Jesus, não que Ele não passasse, não que Satanás não o peneirasse como o trigo, mas que ele não viesse, que a sua fé desfalecesse. E a grande realidade da nossa vida é que nós não conhecemos, de fato, o que está acontecendo dentro de nós. Nós não sabemos. Pedro, ele não foi falso com Deus. Ele não foi falso com Jesus. Verdadeiramente, Pedro pensava que ele estava preparado. E ele vai além, ele fala assim: eu não só estou preparado para ser preso, eu estou preparado para ir à morte com o Senhor, se for necessário. Eu creio que Pedro não estava tentando enganar Jesus. Ele verdadeiramente pensava que ele estava preparado. E aí está uma das grandes dificuldades, que nós não conhecemos a nós mesmos. O que estava acontecendo ali? Era a última semana da vida de Jesus. Era Páscoa. O Senhor sobe com seus discípulos e Ele logo depara com uma cidade cheia de pessoas, porque era festa e Israel se ajuntava para poder celebrar juntos. E acontece que ele manda os seus discípulos preparar um lugar para que ele pudesse celebrar a ceia com seus discípulos, e isso ele faz. E nesse período, que é a última noite de Jesus com vida aqui, né, antes da ressurreição, ele está ali ministrando a vida dos seus discípulos, falando com eles determinadas coisas, e a gente vê ali que foi um absurdo o que acontece nessas 12 horas, talvez, desse dia. Ele fala, hoje ainda, ele fala com Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas a gente vê o que aconteceu nessas 12 horas, nesse período, talvez, eles começaram a comer a ceia ali, tomar a ceia por volta de 6 horas da tarde. Então, nesse período de 6 da tarde, talvez até 6 da manhã, onde foi Jesus preso no Getsemane, Pedro pisa na bola várias vezes. Não somente negou Jesus ali, mas a gente vê várias coisas acontecendo, desenrolando ali, e Pedro dando muito trabalho para Jesus. Aí Jesus vem e fala assim, quando tu te converteres. Só que Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos e meio. E ali a gente, quando começa a observar, a gente fica assustado como Pedro deu trabalho para Jesus. E a gente começa a olhar um pouco a vida dele, e a gente começa a se identificar conosco um pouquinho. Pedro, a Bíblia diz que João estava inclinado no peito de Jesus, e Jesus começa a falar que eles iam trair a ele, ou eles iam abandonar, melhor dizendo, e ao invés de entender ou absorver aquele momento, Pedro vem e dá uma cutucada em João e fala assim,
Quem que é? Quem que é? Eu sei que eu não sou, você não é? Pergunta a ele quem que é. Ele nem teve coragem de perguntar a ele mesmo, ele pediu a João que perguntasse a Jesus. Ele não estava muito, eu creio que ele não estava muito preocupado com a situação em si, mas ele estava preocupado em, talvez uma curiosidade, não sei o que estava passando na mente de Pedro. Mas ele vem e faz isso. Mas a primeira coisa que acontece nesse texto, no 33, no versículo, que Pedro, ele tinha certeza que ele estava pronto. E ele fala, eu estou pronto. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lucas 22, 33. O que estava acontecendo ali? Pedro, ele estava operando no que nós chamamos orgulho. Ele sinceramente, com certeza, ele pensava que ele poderia. E o que é orgulho? Orgulho é achar a mais de si mesmo. E é isso que estava acontecendo com ele. Ele achava que ele podia, achava que ele era o cara, literalmente, ele pensava dessa forma, esses caras aqui, eles podem até te abandonar, mas eu sei que eu não te abandono. O orgulho, a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça ao humilde. Tiago capítulo 4, versículo 7. Quando nós operamos, a nossa vida é pautada por orgulho, a gente se engana a nós mesmos. E era isso que estava acontecendo aqui no coração de Pedro. Primeiro ele teve orgulho, primeiro ele foi curioso, sem ser sensível àquilo que Jesus estava passando, depois ele foi extremamente orgulhoso, e depois, logo em seguida, a gente vai seguindo no texto, eu não vou ler tudo porque é extenso, mas a Bíblia fala que o Senhor começa a explicar para os discípulos o que estava para acontecer. E aí surge uma história de duas espadas. E um fala assim, nós temos uma espada, e o Senhor fala assim, basta. Lembre disso, que vai ser importante depois. E aí vem, mais tarde um pouquinho, o Senhor começa a ficar angustiado, porque ele sabia que aquela noite ele ia ser entregue na mão dos pecadores. E ele pede a Pedro, a João e a Tiago que pudessem orar com ele. E aí, quando Jesus vai angustiado orar no Getsemane, a Bíblia diz em Mateus, não aqui em Lucas, mas que Pedro e os outros dois dormiram. E Jesus volta e encontra eles dormindo, gente, já era tarde. Aí depois o Senhor vai orar outra vez e chama, porém eles vão dormir de novo. Depois pela terceira vez, o Senhor muito angustiado pelaquilo que estava acontecendo, e Pedro está dormindo outra vez. E o Senhor vem e fala com ele, você não poderia vigiar comigo nem uma hora? Então primeiro ele chuta o balde lá, querendo saber o que estava acontecendo. Na hora da ceia, o Senhor vai lavar o pé de Pedro, só para você entender assim, a ideia, para a gente ter uma concepção mais clara do posicionamento de Pedro nesse tempo. O Senhor vai lavar o pé de Pedro, lavou o pé de todos. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim, de jeito nenhum, não vai lavar meu pé. Como é que é isso? O Senhor é o mestre, como é que você vai fazer isso? E Jesus fala com ele, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedrão já vai para o outro extremo, ele fala assim, não somente o pé, mas lava também a minha cabeça? Não, mas cabeça não precisa lavar, vocês já estão limpos pela palavra, exceto um. Mas ele fora de rumo, perdido. E aí vai, continua a desenrolar à noite, Pedro dorme, e aí chega os servos do sumo sacerdote para prender Jesus. E aí, naquele momento ali, Pedro, ele passa a mão naquela espada que Jesus falou para esquecer, e ali ele dá uma espadada na orelha do sacerdote, do servo do sacerdote? Não, ele dá uma espadada na cabeça. Ele foi para arrancar a cabeça fora daquele sujeito, porém, ele errou. Além disso, era ruim de mira. Acertou a orelha de Malco e cortou a orelha dele. E o Senhor vem e restaura
a orelha de Malco e fala assim, o que é isso que você está fazendo? Não é para isso que eu vim? Eu poderia pedir meu pai, ele poderia enviar mais de 12 legiões de anjos e eles me defenderiam, mas foi justamente para isso que eu vim. E aí, a palavra do Senhor continua afirmando e mostrando que todos fugiram e abandonaram ao Senhor. E Pedro, ele começa a seguir Jesus. Aí você vai ver, a partir do versículo, Lucas capítulo 22, a partir dos 54 até o 62, fala que Pedro seguia Jesus, porém, Pedro seguia Jesus de longe. Capítulo 54. Isso que muitas pessoas têm feito nos dias de hoje. Elas têm seguido Jesus, mas elas têm seguido Jesus de longe. Elas têm seguido Jesus, mas têm seguido Jesus à distância. E foi mais ou menos nessa situação que Pedro estava, seguindo Jesus, claramente, porém ele estava seguindo de longe. Até o ponto dele chegar no pátio onde Jesus estava sendo julgado, na casa do sumo sacerdote. E ali ele entra e ele, com certeza estava frio, ele arruma um lugar para que ele pudesse sentar com aqueles que estavam esquentando o fogo. E eu creio que Pedro, como ele não podia ficar calado, alguma coisa ele estava falando ali, alguém reconheceu Pedro e falou assim, você não é um deles? E a Bíblia diz que ele negou pela primeira vez. Passando um tempo, outro reconheceu e falou assim, eu tenho quase certeza que parece que você é um deles. Estava andando com ele. E a Bíblia fala que ele nega pela segunda vez. Mas aí vem um e fala assim, ó, a sua forma de falar é igual a deles. Você com certeza é um dos deles. E Pedro, a Bíblia diz que ele praguejou. O que é praguejar? Ele não somente negou Jesus, mas ele fala palavras duras. A gente não sabe exatamente o que Pedro falou, mas Pedro, ele foi além de negar Jesus. Ele provavelmente falou assim, eu não conheço esse lunático, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com ele. Quando Pedro nega pela terceira vez, imediatamente o galo canta. E acontece um terceiro fato nesse momento. Quando o galo canta, a Bíblia diz que os olhos do Senhor foram bater de frente aos olhos de Pedro. E Pedro cruza o olhar com Jesus. A Bíblia fala que, a partir desse momento, Pedro sai ali, capítulo 62, Pedro sai e chora amargamente. Eu queria que você se colocasse no sapato de Pedro. Num período relativamente pequeno, curto, ele errou tantas vezes, ele fez tanta besteira, ele errou em tudo. Praticamente tudo que ele fazia estava errado. Tudo que ele fazia ou tentava fazer, de uma certa forma, ele metia os pés entre as mãos e fazia o contrário daquilo que Jesus o tinha orientado. Chega um ponto que ele sai daquele lugar e ele chora amargamente. Agora, presta atenção aqui. Quando nós erramos, o sentimento que paira, o sentimento que vem sobre nós é o sentimento de culpa. E culpa é a coisa terrível, gente. A culpa tem um peso que a gente não tem como medir o peso, mas é horrível. A gente não só fica nervoso com a situação, mas nós ficamos nervosos conosco mesmo. E esse choro de amargura de Pedro, com certeza, estava relatando tudo isso. Talvez decepcionado consigo mesmo. Agora, vendo que não tinha mais, já não via opção, e quando a culpa vem sobre nós, esse é o sentimento que já não há mais jeito, já não tem mais como, a gente não vê, parece que tudo fica cinza. Esse é o sentimento de culpa. As falhas, aquilo que Pedro fez, foram pesados. E ele saiu dali abatido, sem força. E aí começa o que nós chamamos o processo de restauração. Deus, Ele é o Deus de restauração. Quem crê dessa forma? Nós servimos um Deus que restaura. Primeiro,
coisa que nós vemos, com certeza aconteceu com ele, e quem carrega culpa sofre uma dor. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Mas além de sofrer a dor e chorar amargamente, com certeza ele retrocedeu. A Bíblia fala que ele foi encontrado, e ele começa a relatar sobre Pedro agora, somente, ele estava em Jerusalém, agora ele já vai, nós vemos o relato de Pedro agora lá na Galileia. Ele sai daquele contexto, ele passa um tempo ali, mas depois ele sai, e ele vai para Galileia agora. Isso é uma tendência daqueles que erraram um dia na vida. E quem não erra, gente? Todos nós, em determinada área da nossa vida, nós erramos, nós falhamos, nós nos equivocamos, nós pecamos, nós fazemos o que é errado diante de Deus e diante dos homens. E isso é uma consequência, a dor, a amargura, mas também o retrocesso. E foi o que aconteceu. Houve, sim, Pedro aqui, ele esfriou na caminhada dele. E aí, não somente Pedro, mas qualquer um que passa por isso aí, que aconteceu com ele, vai acontecer assim, talvez um retrocesso, ou seja, eu não vou mais para frente, eu não vou continuar fazendo isso, eu vou voltar para trás. Sabe o que Pedro foi fazer? Pedro voltou para pescar. Pedro era pescador, e a tendência nossa é essa. Gente, isso é interessante, quando você, dentro da igreja, quando você vê uma pessoa que deixou de vir um domingo, deixou de vir o segundo domingo, deixou de vir o terceiro domingo, possivelmente ele está amargurado com alguma coisa, ele foi ofendido em alguma área da vida dele, ou ele tentou fazer alguma coisa e ele não conseguiu, ou alguma coisa está errada na vida desse camarada, porque o retrocesso, geralmente, ele está ligado com esse sentimento de não ter mais jeito, já não tem mais força para continuar. E, infelizmente, aquele que retrocede, ele tem uma tendência a influenciar. Por quê? Pedro fez isso, ele foi pescar, mas quando nós lemos lá em João capítulo 21, o último capítulo do livro de João, você vê que Pedro não somente foi pescar, mas os discípulos que estavam lá com ele falaram assim, nós vamos com você. Deus te chamou para ser bênção na terra. Amém? Deus te chamou para ser instrumento dele aqui nessa cidade. Deus te chamou para fazer a diferença, não somente na sua família, na sua casa, na geração que estão por vir, mas Deus também te chama para influenciar. Nós somos pessoas que fomos chamadas para sermos influenciadores, pessoas que levam as pessoas a terem mais fé, a serem mais dedicadas a andar com Deus, a pessoas que devem de fato, amar Jesus mais e andar nessa caminhada de fé. Mas infelizmente, quando nós estamos amargurados, quando nosso coração está ofendido com alguma coisa, a tendência lógica é que nós venhamos a influenciar pessoas, não para possam seguir e alcançar o propósito de Deus nas suas vidas, mas para que possam voltar juntamente conosco para o retrocesso que nós já estamos envolvidos. Isso é sério. Quando uma pessoa se desvia, quando uma pessoa esfria da caminhada de fé, é bem possível que essa pessoa ela vai arrastar alguém com ela. É bem possível que essa pessoa vai ter conversas que não vão ser edificantes. Por quê? Porque todo mundo precisa de significância, todo mundo precisa de ser aceito, todo mundo tem um desejo implícito de que aconteça isso na nossa vida. E quando nós estamos maus, quando nós estamos ofendidos, quando nós estamos amargurados, infelizmente nós influenciamos pessoas não para que a fé aumente, não para que eles busquem mais de Deus, não para que eles tenham mais fé, mas pelo contrário, para que eles possam nos seguir e possam andar aonde nós estamos andando. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi pescar, mas ele não foi pescar sozinho. A Bíblia diz lá em João capítulo 21, a partir do versículo 1, que os discípulos que estavam com ele ali, eles foram junto com ele. Isso aí é batata, vai acontecer. Então, depois do retrocesso, acontece aí, consequentemente, vai acontecer um distanciamento. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é lá na Galileia. E foi assim que ele se manifestou.
estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, né, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, que é também lá perto, na Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais os dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, né? Vou o quê? Disseram ele, vou pescar, disseram eles. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Olha o 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando a dor, né, quando nós pisamos na bola, quando nós erramos o alvo, quando nós chutamos o pau da barraca, aí vem a dor, vem o retrocesso, posteriormente vem o distanciamento. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade agora é para conhecer, para reconhecer Jesus na nossa vida. Parece que começa a ficar como se nós tivéssemos agora um calo espiritual. O que é isso, pastor? Um calo espiritual? Quando você tem calos, a sensibilidade começa a diminuir. Você já reparou isso? Quando a mão está muito bruta, quando a mão tem calo para tudo quanto é lado, você já não consegue ter tanta sensibilidade mais. Até a própria mão já não consegue, né, tocar as coisas com a mesma sensibilidade. Por isso, as pessoas que às vezes tocam alguns instrumentos, elas precisam de ter calos, porque quando está muito sensível os dedos, você não consegue, porque agora, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes os calos que vão acontecendo tiram a sensibilidade. E aí a pessoa não consegue discernir mais, eles não conseguiram reconhecer, eles perderam a sensibilidade. Talvez porque era de madrugada, talvez porque eles não estavam distantes, não importa. Verdade que eles não reconheceram que era Jesus, talvez porque Jesus já tinha ressuscitado ali, eles não conseguiram saber que era Cristo. E aí a gente vem e pergunta, qual é o processo de restauração na vida dos homens? Eu não sei qual que é a sua história, eu não sei, porque nós somos diferentes. Uma coisa nós temos em comum, todos erraram, todos fracassaram e carecem da glória de Deus. Isso que a palavra diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso eu tenho certeza. Mas nós erramos em pontos diferentes, nós erramos o alvo de diferentes formas. Mas uma coisa é certa, nós erramos o alvo. E nós precisamos da restauração de Deus, nós precisamos que Deus venha até nós e nos resgate da condição de morte e nos leve para a vida. Isso é a proposta do Evangelho. O Evangelho é isso, é um homem sem condição nenhuma, um homem perdido, um homem sem força, e Deus estendendo a sua mão de graça e misericórdia, arrancando um homem de uma situação de miséria, de morte e de falta de esperança. Isso aconteceu comigo, espero que tenha acontecido com você. Se não aconteceu com você, os braços do Senhor Jesus estão abertos para te receber. Essa é a mensagem da cruz, é o Evangelho que nós precisamos de Deus. Nós não temos condição de fazer absolutamente nada para nos fazermos aceitos por Deus. É Ele que nos resgata, é Ele que nos tira da condição de morte que nós estamos. Nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Essa é a condição do homem. E aí, como se dá o processo de restauração na vida do homem? Primeiro, número 1, a Bíblia diz, no versículo 5 aí desse capítulo, fala que, coloca para mim, por favor. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes, não. Agora, pensa bem comigo, vamos analisar aqui. Esses caras, eles tinham abandonado a Jesus. Esses caras, eles estavam
eles estavam completamente fora daquilo que Deus tinha para eles. Pedro então nem se fala, Pedro chutou o pau da barraca em diferentes áreas ali. Eu queria que você imaginasse como estava a condição desse povo agora. Agora, eles começam a ter um diálogo com Jesus, um pouco longe, porque o barco estava afastado, e o Senhor pergunta ali, filhinhos, tem de alguma coisa para comer? O Senhor começa uma conversa com os seus discípulos, mas o mais interessante que chama a minha atenção é como Jesus trata os seus discípulos depois do abandono, como Jesus trata os seus discípulos depois, né, de fazer tudo o que fizeram, como Jesus trata os seus discípulos depois de ser negado. Ele os chama de filhos. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, o primeiro fato aqui é que Jesus vai ao teu encontro. E eu acho interessante que quando Jesus ressuscita, né, e dos mortos, as mulheres vão no túmulo dele e lá elas se deparam com um anjo. E o anjo fala, o que vocês estão procurando aqui entre os mortos, aquele que vive? E eles falam assim, vai avisar os discípulos e avisa Pedro que eu vou ter com eles lá na Galileia. E o anjo manda um recado para os discípulos. Agora Jesus está cumprindo essa palavra e ele vai de encontro aqueles discípulos que outrora tinham negado, tinham abandonado Jesus. A sua dor, a sua amargura, a sua falha, a condição que você se encontra, não é maior do que o teu Deus. O nosso Deus, Ele restaura, nosso Deus vai em encontro, como essa música que nós, né, cantamos, Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está desviada do rebanho. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele poderia chamar aqueles caras de tanta coisa, né? E eu não servia para ser Deus, tá? Se eu fosse lá, eu ia chamar seus traidores. Vocês me abandonaram. Estava lá naquela pindaíba rascada e vocês saíram fora. Jesus vem, Jesus fala filhos. Filhos, tem alguma coisa aí? O que Jesus estava fazendo? Jesus, ele já sabia tudo. Aí falou, não pegamos, foi nada. Então você joga, né, a rede desse lado do barco que vocês vão pegar. E a Bíblia diz que ele já estava lá, com o braseiro aceso, esperando. Ou seja, em outras palavras, Deus sempre vai andar na nossa frente. Deus sempre vai estar na nossa frente em tudo que nós fazemos. Ele vai de encontro ao pecador, ele vai de encontro aquela pessoa que já não tem força, aquele que falhou, aquele que chutou o balde. E eu não sei, porque nós temos algumas falhas na nossa vida, gente, que trazem consequências muito sérias. Né? Você sabe da sua história bem aí, você sabe. E aí parece que a gente entra num processo de querer retroceder. A gente já não consegue mais, a gente já não quer mais sonhar, não quer mais ter a coragem de ir para cima. Nós ficamos muito mais tímidos e queremos, né, que o tempo passe, mas a gente não se arrisca mais, porque houve um tempo na vida que nós sofremos. E isso, né, chega um ponto que a pessoa já não tem mais capacidade. Aí vem Deus ao seu encontro, e eu tenho certeza que quando você se dispõe a ir a uma igreja para ouvir o Evangelho, Deus vai ao teu encontro. A palavra de Deus vai ao teu encontro, para que você possa ser renovado as suas forças, para que você saia dessa condição de inércia, essa condição de retrocesso, e você possa de fato entender que Deus te chama de filho. Deus quer o teu bem, Jesus vai ao teu encontro, independente aonde é o encontro. De repente o teu encontro é um lugar terrível que você está passando. Você precisa sim da restauração de Deus na sua vida. Deus, Ele vai ao nosso encontro. Deus veio ao meu encontro, tenho certeza que Deus foi ao teu encontro e Ele te chama, e Ele me chama de filho. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 1, versículo 12, que Ele veio para os seus, falando aos judeus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Ele deu o poder de ser feito
Filho de Deus. Então, as portas estão abertas. O braço de Jesus continua aberto, ou seja, falando, venha, venha, porque é espaço para você, né, há tempo de restauração na sua vida, só não fique do jeito que está. Não permita que a inércia te absorva, não permita, né, que a dor ou talvez a amargura do passado venha te afogar. Deus quer, né, pegar na sua mão e te conduzir a lugares melhores e maiores, amém? Mas a terceira coisa que Deus faz aqui no processo de restauração da vida de Pedro, e que com certeza aplica também para as nossas vidas, que Jesus, ele vai na raiz do assunto. O Senhor vai lá no profundo, e ele começa a fazer algumas perguntas a Pedro a partir do versículo 15. E ele pergunta, tu me amas? Né? Então você cuida aí das minhas ovelhas. Aí Pedro fala assim, não, o Senhor sabe que eu te amo. Aí o Senhor vem e fala pela segunda vez, tu me amas? E ele fala, o Senhor sabe que eu te amo. E depois Jesus vem e pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E aí a Bíblia diz que Pedro se entristece, ele fica entristecido com a pergunta de Jesus. E aí ele já não é aquele cara valentão lá do passado, já que falava que ia, né, com Jesus, não somente para, né, a prisão, para a morte, e estava pronto. Agora ele entende. E ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Interessante isso, né? Então o problema de Pedro era qual, gente? O problema de Pedro que é o problema, eu creio que todos nós amamos, mas nós amamos, às vezes nós amamos a nós mesmos mais do que amamos a Jesus. E aí foi o que pegou. É nessa aí que nós nos enganamos. Pedro amava sim, a Jesus com certeza, mas ele amava mais a Pedro. Nós amamos a Jesus, amamos, mas com certeza o nosso amor por nós mesmos é muito maior. E por isso nós somos egoístas muitas vezes. Por isso na hora de decidir, nós decidimos de uma forma conveniente, que faz sentido para nós. Por isso que muita gente dentro do Evangelho usa Jesus para que possa conseguir os seus objetivos. Não estão muito interessados no que pensa Jesus. Estão interessados no que eles pensam e aonde eles querem chegar. Deus vem na raiz do assunto, do problema, e começa a tratar com aquilo que de fato fez com que Pedro errasse tantas vezes. E foi falta de amor. É isso que a gente tem que pensar. Se nós, de fato, temos amado o Senhor da forma que nós deveríamos amar. Este é o maior mandamento. Aquele advogado foi ter com Jesus e pergunta, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, a gente vê que os grandes mandamentos desses dois aí dependem a lei e os profetas. Ou seja, desses dois está pendurado a lei e o profeta. Ou seja, então a questão nossa é falta de amor. O egoísmo nosso é falta de amor. E isso vem Deus restaurando em nós. Quanto mais de Deus, quanto mais do Espírito de Deus operando em nós, mais de fato nós vamos amar. Mais do eu, menos eu vou amar. E isso aí, Pedro vem, entende e fala, o Senhor sabe tudo. E outra coisa que me chama a atenção nesse capítulo e nesse verso, que o Senhor, as 3 vezes, ele fala sobre as ovelhas, né? Cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. O Senhor, ele não somente ele quer restaurar a nossa vida, mas o Senhor também quer restaurar o nosso chamado, o Senhor quer restaurar o nosso ministério, o Senhor quer restaurar o propósito que Ele nos fez, que Ele nos criou. Foi isso que Ele fez com Pedro. Ele não só tratou o individual, Ele não só tratou as questões, né, pertinentes a Pedro, mas Ele também fala sobre o chamado que estava sobre Pedro, sobre o legado, né, que o Senhor colocara sobre a vida de Pedro.
quando Deus vem, Ele vem tratando todo o ser, gente. Por isso nós, como igreja, cremos que o homem deve ser maduro espiritualmente, maduro emocionalmente e maduro missionalmente, ou seja, todos nós temos uma missão que Deus nos chamou para nos envolver com ela. A partir do momento que nós descartamos isso e só preocupamos com uma faceta da nossa vida, nós vamos ficar frustrados. A restauração de Deus é completa. A restauração de Deus, ela não vem pelas metades. Quando Deus começa a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele começa e Ele acaba. Nós temos a tendência de começar algo e às vezes desistimos no meio do caminho. Deus não faz assim. Deus começou comigo, Deus começou com você e o Senhor Deus há de completar a boa obra na sua vida. Quem crê dessa forma? E para terminar, eu queria que você pudesse entender algo. Os ventos da restauração de Deus, eles sopram sobre nós. E a gente tem que ter sensibilidade para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. O que é isso, pastor? Deus coloca pessoas na nossa vida. Deus nos coloca em lugar estratégico. Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que Ele possa, de fato, restaurar situações que estão aí, que precisam de restauração. Restauração é isso, é voltar ao original com privilégio. Ou seja, restauração, repito, é voltar ao original com privilégios. Em outras palavras, Pedro, ele continua agora com um bom relacionamento com Jesus, mas agora ele tem os privilégios. Quais são? Ele agora é um homem quebrantado, um homem que tinha agora experiência, agora ele já não confiava tanto na força do seu braço, ele confiava agora em Deus. Ele fala assim, o Senhor sabe tudo. Acho que Pedro ali já não quis nem falar mais, nem querer se autoafirmar mais. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E é isso que Deus faz. Os ventos da restauração sopram sobre nós quando nós entendemos o que Deus está falando, quando existe de fato sensibilidade em nós para permitir que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida. Será que tem áreas da sua vida que você fala assim, tem essa área aqui está completamente parada na minha história. Eu parei no tempo, parei. Ou tem alguns que de fato estão dentro da igreja, mas a sua vida houve um pit stop na sua caminhada de fé, ou seja, ele parou porque alguma coisa ali não saiu da forma que ele gostaria que tivesse saído. Talvez errou na caminhada da fé. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Deus tem nos dado um tempo novo como igreja. Nós temos falado e temos repetido aqui diante desse púlpito, não somente eu, mas os pastores. Deixa Deus pegar na sua mão. Deixa Deus te chamar de filho. Deixa Deus te trazer para um lugar que Ele possa restaurar. Isso aí que o mundo, a história, as falhas, os erros te roubaram. Para que você de fato possa chegar no final da sua história e você olhar para trás e você falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu permiti que Deus, de fato, cuidasse de mim. Não permita que a dor do erro venha impedir a restauração de Deus na sua vida. Às vezes a vergonha é tanta que as pessoas já não querem mais. Lembra o que aconteceu quando Adão errou? O que ele fez? Ele se escondeu atrás de umas folhas, uma forma bem ridícula, né? Tentou tampar a vergonha dele. Amado e amada, nós fazemos isso. Quando nós erramos, nós tentamos tampar a nossa vergonha. Nós tentamos tampar a nossa culpa, nós tentamos maquiar as situações da vida. E Deus, Ele não trata com maquiagem. Deus vai na mais profundo do coração do ser humano. Ele trata a raiz de cada situação. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Agora, nós temos que permitir. Sabe o que Pedro fez?
Quando alguém falou assim, é o Senhor. Aí Pedro deu um pulo na água e foi ter com Jesus. Ou seja, ele se antecipou. Ele falou assim, eu não posso esperar, esse barco está demorando demais, eu vou nadando. Ele se cingiu e ele foi ter com Jesus. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, uma hora da sua vida, Ele vai tratar essa situação que aconteceu na sua história. E nós devemos nós devemos mergulhar nas águas da restauração que Deus está permitindo que aconteça conosco. E a gente não deve ter medo. Nós não devemos tentar nos esconder. Nós não devemos tentar ignorar a obra que Deus está fazendo na nossa vida. E nós devemos abraçar, porque Deus, o Deus de restauração, Ele quer o melhor para você. Deus não somente vê você, amado e amada, Deus vê as gerações que estão por vir. Por isso é tão importante nós permitirmos que Deus venha cuidar dessas situações que ficam muitas vezes engarranchadas na nossa vida. Eu digo que tem pessoas que a vida dele está igual arame farpado, cheio de ponta. Deus quer cuidar de você. Quem crê nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.